vocês que estão presentes nesta noite, cultuando, o pessoal de casa, junto, unido. Essa questão da pandemia está mexendo demais com a gente. O pessoal achando que poderia comemorar Natal e Ano Novo do jeito antigo, Réveillon, e os de fora Carnaval, etc., tudo saindo dos eixos. Mais uma vez, quando a gente pensava... Bem, e as ideias de morte e vida, vida e morte presentes de maneira muito intensa, né? Por quê? Porque o vírus, você contraí-lo, parece, não só parece, né? É a realidade, que o aproxima da morte. Ainda que distantemente, remotamente, a maioria dos casos não é grave, e a pessoa se recupera, fica bem, etc., mas há o risco, e ele se comprova pelas internações e também ocupação de leitos de UTI, por aí vai, até chegar em morte propriamente dita. E, ao mesmo tempo, a restauração, quando você vai de novo se tornando normal, né, em relação aos sinais e sintomas, voltando a não sentir nada, etc., e isso como que o traz de volta à vida. Então, essa coisa da morte que você enxerga mesmo ao longe, como sendo algo, não vou dizer provável, né, mas possível, ainda que uma quantidade mínima, às vezes até desprezível, e a vida que você quer de volta, principalmente quem foi infectado e ficou mal. Uma outra coisa que eu poderia falar seria a respeito de futebol. Quando você torce para um time e está assistindo lá o jogo, determinado sujeito assim fazendo uma partida horrorosa, e você notando que com ele não vai dar. Até que, por fim, o técnico, vamos dizer assim, no intervalo do jogo, logo depois do início do segundo tempo, tira o sujeito, e põe no lugar dele justamente um outro que você queria, que você achava que ia mudar o andamento do jogo, que ia até alterar o placar, que ia fazer com que o seu time conseguisse a virada. E quando isso acontece, por causa da substituição bem feita, você... Então, por exemplo, quando os ex-tricolores, Gerson e Pedro, entram no time do Flamengo, é vida. Então, uma injeção de força, uma injeção assim, de vitalidade naquele time do Flamengo. E quando... Estou aqui provocando os rubro-negros. Bem, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 9 e 10, nós temos essa coisa aí da morte e da vida bem explicada a nível de evangelho. Vamos ler? 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 9 e 10. O que se diz aí da obra de Jesus Cristo? Posso ler? Versículo 9. Que nos salvou, falando de Jesus, e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua, prestando atenção aí, própria determinação e graça do Senhor Deus, através de Jesus, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Agora, versículo 10. E manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Vejam aí, restante do versículo 10. Ele, Cristo Jesus, não só destruiu a morte, ou seja, tirou a morte da partida, a partida jogada pela humanidade. Vou explicar como ele fez isso e para quem especificamente fez isso. Como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. É como o técnico que chegou para mexer
com o clube. O técnico chegou para arrumar a casa e a primeira coisa que ele faz é isso aí. Ele destrói a morte e no lugar da morte ele traz a luz, ele traz a existência, a vida, e não somente a vida, mas a imortalidade dessa vida mediante aquilo que fez, que no caso da Bíblia e da revelação é o Evangelho, são as boas novas de salvação. E o que eu quero conversar com vocês aqui é exatamente sobre isso. É sobre o sai morte e entra a vida. Foi o que Cristo realizou. O que mesmo Ele realizou? Especificamente de que se trata? Adiantei. Mas Ele o fez ao aparecer entre nós. E ao aparecer, Ele manifestou. O que Ele manifestou? Esses versículos aí, 2 Timóteo capítulo 1, versículos 9 e 10, estão nos dizendo isso, que Cristo apareceu, você leu aí junto comigo, Ele apareceu entre a humanidade, e ao aparecer, Ele manifestou o quê? A determinação do Criador, do Pai, e nessa determinação do Criador, do Pai, havia uma graça embutida. E essa graça era o Evangelho, ou seja, era a notícia da redenção, eram as boas novas de salvação. E efetivamente, o que é que Cristo realizou? Falei, em primeiro lugar, Ele destruiu a morte, certo? Bem, o que é morte? Morte é a palavra que mais denota o sentido da nossa existência no tempo do pecado. Não existe outra palavra que mais bem possa definir a realidade da humanidade em razão do fato de termos pecado. É a condição resultante. O pecado, a desobediência, a transgressão contra Deus, isso trouxe uma condição resultante. Isso trouxe um resultado. E esse resultado não pode ser melhor definido do que a morte, isso do ponto de vista bíblico. Romanos 6, 23. Vocês lembram desse texto. O que diz Romanos 6, 23? Fala lá. Vamos falar juntos? Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Nem precisamos ler o resto. O resto é a contrapartida, positivo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. O resultado do pecado é a morte. E a morte em seus três aspectos. Porque a morte não tem um aspecto só. A coisa é tão feia, é tão trágica, a coisa é tão, assim, macabra a nível de morte. E essa palavra deveria assustar mesmo. Não assustar do ponto de vista de tirar a esperança, principalmente dos que creem em Jesus, mas assustar para a gente tomar posições mais firmes, assumir comportamentos mais resolvidos, certo? A morte tem pelo menos três aspectos. É a morte física, que é a separação da alma do corpo. Isso aí é uma realidade. E a morte física é resultado do pecado. Isso é definido pelas Escrituras. Mas não tem só a morte física, tem a morte espiritual, que é a alma separada de Deus. Se a morte física é a alma separada do corpo, ou seja, aquilo que não é matéria em nós, que desassocia do corpo, quer dizer, o corpo volta ao pó, e a alma, no sentido espiritual, ela volta a Deus, essa é a morte física. Existe também a morte espiritual. E a morte espiritual é a separação da alma de Deus. Ou seja, o nosso homem interior não tem relacionamento com Deus, não tem convivência com Deus, não tem conciliação com Deus. Ele está irreconciliado com Deus, ele está distanciado de Deus. Não há nada que aproxime esse nosso homem interior de Deus, a não ser Cristo Jesus, novos do Evangelho. Agora, ainda tem um terceiro tipo de morte, que é a morte eterna. E essa é a pior de todas. Mas ela só acontece
em razão da morte espiritual. A gente nem pode incluir a morte física aí como sendo algo que traz como consequência a morte eterna. Mas a morte espiritual, a separação da alma em relação a Deus, traz como consequência a morte eterna. E a morte eterna é a pior de todas, porque a própria definição já diz, ela é eterna, ela é permanente, sem fim. Como ela é a pior de todas, porque ela separa não apenas a alma de Deus, mas ela separa o corpo de Deus também. E a gente sabe que todos ressurgirão novamente. Todos. Ah, mas os outros que não são cristãos, eles vão tornar a viver? A Bíblia diz que vão tornar a viver. Eles vão tornar a viver. Eles reassumirão seus corpos. Ao contrário dos que têm fé em Jesus, que terão corpos ressuscitados incorruptíveis, esses outros terão corpos ressuscitados que ainda serão corruptíveis. E o destino para eles, selado pelas Escrituras, vai ser a morte eterna, ou seja, tanto a alma deles como o corpo deles, os dois associados um com o outro, estarão separados eternamente de Deus. Bem, todas essas três mortes são devidas ao pecado. Uma e outra e outra. E esse é o salário. Essa é a recompensa da transgressão humana. Justa recompensa, porque estabelecida por Deus. Mas aqui em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10, nos fala que Cristo destruiu a morte. Cristo acabou com a tirania da morte. E isso é uma notícia alvissareira, essa é uma notícia espetacular, essa é uma notícia transformadora, porque nós mesmos tivemos a experiência de que assim foi. O sentido aqui, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10, não é que Jesus aniquilou terminantemente a morte. É porque Efésios diz, Efésios 2, 1 e 2, projeta aí Efésios 1, 2, 1 e 2, diz que os homens, eles andam nas suas transgressões e pecados, não é isso? Os homens andam nas suas transgressões e pecados, em razão do que eles não têm vida. Mas, diz esse texto aí de Efésios 2, 1, que Ele, Deus em Cristo, nos deu vida, quando nós estávamos mortos, porque andávamos em transgressões e pecados. Versículo 2, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Gente, todos os seres humanos morrem fisicamente, todos eles, e continuarão a morrer fisicamente. A única geração que não vai morrer fisicamente, mas existe uma geração que não vai morrer fisicamente, existe uma geração que não vai morrer fisicamente. Ah, mas eu queria fazer parte dessa geração. Então, peça para Jesus voltar agora, né? Então, enquanto você ainda respirar, porque vai ser a geração do período em que Jesus voltar, em sua segunda aparição. Agora, muitas pessoas não apenas continuam a morrer fisicamente, isso vai continuar acontecendo de forma geral e restrita, mas muitas dessas pessoas ainda experimentarão a segunda morte, porque a Bíblia fala de uma segunda morte. Falando de morte hoje, aqui no culto. Mas a Bíblia fala de morte. E se a Bíblia fala de morte, é porque é um assunto importante, né? E a gente tem que pensar nisso, certo? A Bíblia fala que mais se reflete, que mais se pensa racionalmente num velório, num féretro, num enterro, do que na festa, no banquete. É fácil de entender. Quando a gente fica doente, quando a gente enfrenta um problema de saúde na família, quando a coisa vai agravando, as brincadeiras cessam, não há mais balbúrdia, e todo mundo ali, muita gente que não orava começa a orar, gente que não meditava em Bíblia começa a ler, ausente da igreja
passa aí, pedir a pastor para orar, porque a realidade é essa aí. Então, a segunda morte é uma das mais apavorantes expressões que a gente encontra no último livro da Bíblia, que é o Apocalipse. Quem é que já leu sobre a segunda morte no Apocalipse? Vocês já leram sobre a segunda morte no Apocalipse? Pessoal de casa já leu? Vocês sabem o que é a segunda morte? O que é a segunda morte? Mas qual é a primeira? A primeira morte é a morte física. E qual é a segunda morte? É aquela que eu falei. É a morte eterna. Diz lá, Apocalipse 20, 14. Vamos ler aí. O que diz Apocalipse 20, 14? Então, falando de um futuro, né? A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Futuro histórico. Mas, do ponto de vista eterno, atemporal, isso já aconteceu desde... Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Agora, Apocalipse 21, 8. O que diz lá? 21, 8. Quanto, porém, então, diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, certo? Em 20, 14. Agora, 21, 8. Está comigo? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, presta atenção aí, a parte que lhes cabe será no lago, para onde foram lançados a morte e o inferno. Será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Gente, bastaria dizermos que a pessoa é rebelde contra Deus e que não aceita Jesus Cristo no seu lugar como aquele que recebeu sobre ele o castigo que essa pessoa merecia. Bastaria a gente dizer que essa pessoa, não precisava nem falar que ela vai queimar no lago de enxofre, de fogo, etc., de maneira permanente, a alma e o corpo juntos, etc. Ou seja, é dor. Dor é impublicável, né? Mas bastaria a gente dizer que ela vai estar separada para sempre do Criador. Ela nunca vai ver a face do soberano Deus do universo. Bastaria a gente dizer isso, mas a Bíblia vai além e fala desse sofrimento aqui. Então, é claro que Paulo estava se referindo ao futuro. Ele fala da morte como sendo o último inimigo a ser destruído. Está lá em 1 Coríntios 15, 26. Você pode ler aí junto comigo. Paulo dizendo: o último inimigo a ser destruído é a morte. Porque só depois da volta de Cristo e da ressurreição dos mortos é que nós poderemos exclamar, com toda a nossa força de adoração e louvor, aquilo que Paulo escreveu: tragada foi a morte pela vitória. Não é isso? Está lá em 1 Coríntios 15, 54. Vamos ler juntos? 1 Coríntios 15, 54. E quando este corpo, pessoal de casa também, e quando este corpo corruptível, o meu, o seu, se revestir de incorruptibilidade, ou seja, ele não mais poder ser corrompido, e o que é mortal, nós somos seres mortais, se revestir de imortalidade, ou seja, a gente não mais morrer, então se cumprirá a palavra que está escrita. Vamos falar juntos? Tragada foi a morte pela vitória de Jesus Cristo. Isso é um grito que vai sair dos meus lábios, vai sair dos seus. Isso é uma expressão de adoração e de louvor que a gente vai fazer questão de gritar com todos os pulmões, quando percebermos que realmente, pelo menos do ponto de vista histórico, esse fim chegou e a gente vai estar vivenciando. Apocalipse 21, 4. O que diz Apocalipse 21, 4? Em razão daquilo que eu falei, de Paulo estar pensando a esse nível de morte eterna para um futuro. Diz assim Apocalipse 21, 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Agora, juntos, vamos falar? E já não existirá mais morte, nenhum tipo de morte. Já não haverá luto para aqueles, a quem Deus enxugou dos olhos toda lágrima. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.
Gente, está bem, uma projeção lá para diante. Mas o que Paulo está dizendo, enfaticamente, neste versículo aqui, doutrinário, de 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10, é que Cristo, em sua primeira aparição, definitivamente e decisivamente, ele triunfou sobre a morte. É isso que Paulo está dizendo, que ele destruiu a morte. Isso é enfático da parte do apóstolo, isso é decisivo. Isso é definitivo. Pode ainda a gente não ver, experimentar um aniquilamento total, porque são etapas a se cumprirem na história. Isso tem a ver com o fim dos tempos, os últimos dias que estão acabando. E vai chegar lá, mas com certeza já está resolvido. Paulo diz que Cristo tornou a morte ineficiente, sem eficiência. Que Cristo tornou a morte sem poder, tornou a morte inútil. Ele diz lá em 1 Coríntios 15:55, ele compara a morte como sendo um comandante que tem seus exércitos, e aí ele pergunta para esse comandante, a morte, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde é que está, comandante aí? Dos exércitos que promovem a morte, onde é que está a sua vitória? Não é só isso, Paulo compara com o ferrão do escorpião, diz assim, onde é que está a morte, o seu aguilhão, como se a morte fosse um escorpião. E você sabe que o ferrão do escorpião é que tem o poder de matar com veneno, Quando o escorpião vai e com o ferrão ele machuca, ele fere, então isso pode causar a morte em razão. E Paulo pergunta, joga aí o versículo, o Paulo pergunta, onde é que está, ó morte, o seu aguilhão? Olha o desafio que o apóstolo propõe, Ele diz, morte, morte, cadê teu poder, cadê tua força? Tragada foi a morte pela vitória de Jesus Cristo na cruz. É muito significativo mesmo que esse verbo aí, na língua grega, destruiu, que a gente leu lá no início de 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10, ele destruiu a morte. Esse verbo, na língua original grega em que foi escrito o Novo Testamento, ele também se refere ao diabo e à nossa natureza caída. É o mesmo verbo, a mesma força de poder que Jesus Cristo usou para destruir a morte, ele usou para terminar com o diabo e também para dar fim à nossa natureza caída. Olha aqui, Hebreus 2,14. Vamos ver aí, Hebreus 2,14. Bíblia, gente, Bíblia é um conjunto de doutrinas, certo? E de ensinos. Por isso que é muito importante a gente sistematizar a leitura. E sempre estar envolvido com textos sagrados, tanto de Antigo como de Novo Testamento. E poder relacioná-los uns com os outros. E isso só acontece de maneira efetiva, produtiva, quando você tem hábito, tem regularidade. Não apenas de ler, meditar, estudar por si, mas também de frequentar uma escola bíblica dominical, participar de um grupo de estudo bíblico, estar inserido numa célula, um pequeno grupo. É assim que a gente vai avançando na compreensão das Escrituras. O que diz aí Hebreus 2,14? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse, olha aí, olha o verbo aí, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então Jesus Cristo destruiu a morte, destruiu também o diabo. Romanos 6,6, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado, a natureza caída, pecaminosa de todos os seres humanos, seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Essa é a nossa realidade, certo? Então o que isso quer dizer? Quer dizer que a tirania, quer dizer que a opressão, quer dizer que a liderança verduga do pecado foi retirada. Ou seja, o pecado já não tem mais poder. O pecado já não tem mais domínio sobre nós, em razão do que a morte também já não reina entre o povo de Deus. Glória ao Senhor, não é isso? A morte, gente, chega o autor aos Hebreus a dizer, no capítulo 2, versículo 15,
que ela inspira pavor. Inspira pavor. Olha o que diz Hebreus 2,15. E livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Eu quero lhe perguntar o seguinte: verdadeiro cristão, que realmente se entregou a Jesus, e segue no caminho, tem pavor de morte? Tem pavor de morrer? Ele pode temer o momento ali, do sofrimento, a questão da dor, mas a experiência em si, de não existir mais, aqui, para essa terra, e passar para outra realidade superior, celestial, etc. Verdadeiro cristão, ele não tem mais pavor de morte. Olha aí, e livrasse todos os que pelo pavor da morte foram livrados. Eu, você e todos que têm fé em Jesus Cristo, a gente não tem mais pavor da morte. Sabe qual é a expressão que a Bíblia usa para morrer em Cristo? Dormir. Já leram isso? Dormir. E dormir, segundo a Bíblia, dormir em Cristo, segundo a Bíblia, é caminho para você estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, nas palavras do apóstolo Paulo. Então, se eu penso na morte, eu que tenho fé em Jesus, eu deveria sempre pensar que eu vou fechar os olhos para dormir. E então, quando eu os abrir, e o tempo entre uma coisa e outra, fechar e abrir, não importa, na verdade é algo imediato, né? Eu digo fechar os olhos morrendo. Esse tempo vai se revelar, né? O tempo de eu abrir os olhos novamente vai se revelar como sendo aquele da presença e da companhia de Jesus Cristo de maneira eterna. A morte chegou a ser tão inofensiva para os cristãos que Jesus Cristo diz em João 11, olha aí, João 11, 25 e 26. O que ele disse aí? Que ainda que aquele que nele crê morra, o que vai acontecer? Ele viverá. Ainda que morra, viverá. Pode morrer. Vai viver de novo. E versículo 26. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Porque a morte espiritual deu lugar na vida dos cristãos à vida eterna, que é a comunhão com Deus. Saiu a morte, entrou a vida. Saiu aquele jogador que estava enterrando o time. E entrou o outro jogador que levantou o time. Saiu quem prejudicava e entrou quem beneficia. Saiu a frustração, saiu o desespero, entrou a esperança, entrou a realidade da vida com Deus. Apocalipse 2,11, o que diz aí? Que além disso, né, os que estiverem em Jesus Cristo, de nenhum modo sofrerão o dano da segunda morte, já falei. E João 5:24. Vamos pular isso aí. E em segundo lugar, para terminar aqui, para encerrar. Em primeiro lugar, a gente viu, 2 Timóteo 1,10, que Cristo destruiu a morte. Mas o mesmo versículo diz, porque se ele só tivesse destruído a morte, mas não tivesse colocado nada no lugar, é que nem tirar o jogador que está fazendo uma partida ruim e colocar um outro que não vai fazer diferença nenhuma. Ou então, deixar o time sem substituição. Mas a Bíblia diz, 2 Timóteo 1,10, projeta aí. O que diz? Como trouxe, não só destruiu a morte, vamos falar juntos? Como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. E essa aí é a contrapartida positiva. É o outro lado da moeda. Jesus Cristo está oferecendo aos homens a conquista que ele obteve a favor das pessoas. E Jesus Cristo é que fez isso. Ele trouxe para mim, para você e para qualquer outro ser humano. Ele trouxe de presente, fez nascer a vida e a imortalidade dessa vida. O fato dessa vida nunca mais morrer, mediante a sua palavra de evangelização. Gente, quem somente possui a imortalidade em si mesmo? Quem somente possui a imortalidade em si mesmo? Você é eterno, sempre foi e vai continuar sendo. Pergunta fácil de responder, não é? Deus, é isso?
Mas eu quero ressaltar uma coisa para você. Cristo trouxe essa realidade da imortalidade de Deus para mim e para você. Ele nos entregou isso. Ele nos concedeu isso mediante a nossa fé na sua pessoa. 1 Coríntios 15, 42 e 52 diz que a gente vai ressuscitar na incorrupção. Aí você sabe que é a corrupção que traz a morte, né? Diz aí, versículo 42, e no 52 fala que os mortos, versículo 52, próximo, fala que os mortos ressuscitarão incorruptíveis, os mortos em Cristo, né? Os mortos que tiverem falecido crendo em Jesus, e nós seremos transformados. 1 Pedro 1,4 diz que essa herança que nos está reservada não pode ser destruída. Olha o texto aí, 1 Pedro 1,4. Essa herança não pode ser destruída, ela não fica manchada, ela não murcha e está reservada nos céus para nós outros. Quão bom seria se a igreja cristã dos nossos dias recuperasse essa esperança, né, em relação à eternidade. Recuperasse no sentido de firmá-la mais positivamente, no sentido de proclamar estas boas novas ao mundo, anunciar que a morte foi vencida, a morte foi destruída, e que no lugar da morte entrou a vida. E a vida está disponível para as pessoas, não é qualquer vida, não é a mesma vida, é limitada, finita, terrena, mas é uma vida superior, celestial, incomparável. Quão bom seria se a gente voltasse a proclamar isso, né? A verdade é que a sociedade moderna, e já não é de hoje, mas há muito tempo, e parece que cada vez mais, ela conferiu e confere a esta palavra morte uma distância. As pessoas hoje, elas estão cada vez mais e mais ocupadas com o dia a dia. Elas estão mais e mais relacionadas com seus afazeres. Elas estão mais e mais interessadas em projetos de vida, em fazer isso ou aquilo. Aquela história de Tiago, né? Amanhã eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. E Tiago diz, olha, antes vocês deveriam dizer, se Deus quiser, se eu viver até lá, aí eu vou fazer e por aí vai. E quando chega na hora de morrer, é porque a morte chega de qualquer jeito, né? Ela bate na porta, ou as pessoas enfrentam o momento com assim, até com uma excessiva banalidade, né? Assim, tipo lugar comum. Isso aí tinha que acontecer mesmo, chegou a minha vez, estou indo embora, etc. Não me arrependo de nada do que fiz. Aliás, uma frase terrível, que de vez em quando eu ouço aí, principalmente artistas dizerem, né? Não me arrependo de nada do que fiz. Não entendo esse tipo de coisa, não. A pessoa que olha para trás não se arrepende de nada que fez. Não se arrepende do percurso que trilhou, não se arrepende do caminho que fez, não se arrepende das coisas que diz, não se arrepende dos atos que praticou, não tem nada para se arrepender, não me arrependo de nada que fiz. Não dá para entender isso. E à medida em que a vida segue, parece que as pessoas estão mais e mais interessadas em aproveitar, e não querem saber de morte. E não falam a respeito de morte, como se morte não existisse. E parece que se tornou até uma palavra que não deve ser mencionada. Muita gente aplicando tudo quanto é recurso que tem para distanciar ao máximo essa ideia e pensamento. Um dos testes mais reveladores acerca de qualquer religião que seja é a maneira como essa fé que as pessoas têm, seja ela qual for, trata o assunto de morte. Se você quiser fazer um teste acerca de uma religião ou outra, procure saber como é que os adeptos dessa crença tratam a questão da morte. E até mesmo dentro do dito cristianismo, muito dele, nós poderíamos dizer, é achado em falta. Se você for examinar mesmo a fé que alguns praticam e a qual dão o nome de cristianismo, você vai
encontrar roupagens, maneira figurada de dizer, né? Roupagens sujas, né? Você vai encontrar cânticos tristonhos e de lamento. Você vai encontrar reuniões que mais parecem com algo tipo saudade dos que morreram do que outra coisa qualquer. Quando, na verdade, o que deveria haver mesmo no cristianismo puro e verdadeiro, e de fato existe, é um júbilo, é uma explosão de alegria, é um contentamento sem par, em função da revelação das Sagradas Letras, que nos dizem que Cristo destruiu a morte e que no lugar da morte Ele fez entrar a vida e a imortalidade. Morrer é desagradável, morrer é desagradável. Aliás, pode ser muito desagradável. O falecimento de um ente querido traz assim uma tristeza amarga atrás. Vocês já passaram por isso e eu também. Mas a morte foi derrotada. A morte foi derrotada. A Bíblia diz em Apocalipse 14, 13, é o último texto, Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, bem-aventurados os mortos. Você acha que você vai morrer? Você acha que você vai morrer? Eu acho que eu vou morrer. Você acha que você vai morrer? Eu acho que todo mundo aqui acha que vai morrer. A não ser que Jesus Cristo volte enquanto você estiver vivo. Mas a princípio, a gente vai morrer. Diz aqui, que bem-aventurados os mortos, o morto Paulo Timóteo, quando chegar a vez dele, que desde agora é o tempo da plenitude em que Jesus veio, morreu, ressuscitou, foi glorificado, derramou o Espírito e anunciou salvação, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Vocês já viram aquele epitáfio, aquela inscrição, na laje dos túmulos? Às vezes até nas coroas de flores são levadas para os velórios. O que vem escrito lá? Muitas vezes eu já li, descanse em paz, certo? Não parece algo assim, parece não é, fúnebre, assim, lúgubre, algo trágico, assim, meio sem futuro, descanse em paz, tipo, como se... Será que é isso que eu vou querer escrito na lápide do meu túmulo? Será que é isso que eu vou querer na coroa de flores que puserem lá na sala do velório? Eu não. Eu vou querer que escreva o seguinte, e aí que vai uma sugestão para você também. Cristo venceu a morte. 3 pontos de exclamação assim, Pá, 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 pá. É isso que eu quero que escrevam quando velarem o meu corpo. É isso que eu quero que esteja lá na lápide do meu túmulo. Cristo venceu a morte, porque Cristo destruiu a morte. E no lugar da morte, Cristo trouxe para mim a vida. E mais do que a vida, Cristo trouxe para mim a imortalidade, mediante o seu Evangelho, no qual eu criei e no qual eu vivi durante o tempo de vida que eu tive. Isso foi o poder do amor dele. O cântico que a gente vai cantar agora. Foi o poder do amor de Cristo, chamar o pessoal da música aqui, que realizou isso, destruiu a morte, trouxe a vida, e é junto a Ele, Cristo, que a gente tem esse poder à disposição, o poder de a morte não mais reinar, o poder da vida ter ocupado o seu lugar. Quem espera em Jesus Cristo vive e não morre. Quero fazer uma pergunta: você tem pavor da morte? Pavor de morrer? Ou então, no mínimo, uma ansiedade preocupante em relação ao que vai suceder depois, quando não mais respirar? Você precisa conhecer o doador da vida. Você precisa conhecer aquele que tem a imortalidade consigo para lhe conceder.
Jesus Cristo de Nazaré. Quem crê em Jesus não teme morrer. Não teme morrer, porque sabe que já tem a vida dentro de si. E essa vida dentro dele vai se revelar ainda mais completa e totalmente perfeita depois que ele, desta vida, ele passar. Aparecendo um telefone aí, né, na tela. Queria muito que você ligasse para nós, precisando de ajuda. Se você está com uma dificuldade enorme aí, quem sabe uma enfermidade grave, diagnóstico é ruim, e você sem esperança, você não sabe o que há de ser, você não tem firmeza dentro de si, na sua alma, seu coração, você anseia muito por paz, tranquilidade, é claro, deseja a cura, quer ficar bom, sair dessa condição, mas sabe que pode não acontecer. E aí, necessário é estar confiante. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Se você tiver paz dentro de si, a paz que excede todo entendimento, se você tiver confiança no eterno, no poderoso, naquele que tem a vida, naquele que tem a imortalidade, e quer entregar para você isso, então, vivendo ou morrendo, você estará bem. Você estará bem. Então, ligue para a gente, faça contato, queremos lhe ajudar. Tá bom? Encerrar? Obrigado pela presença de vocês e que a gente enfrente isso aí, amém? Nada de abaixar a cabeça. Dias melhores virão. Berenice pregou aqui numa quarta-feira, né? Dias melhores virão. Abaixar a cabeça, jamais. Mas antes, levantar, desafiar as circunstâncias, tomando os cuidados, crendo que Ele é poderoso para nos guardar. A nossa herança incorruptível, imarcessível está reservada nos céus. Senhor, muito obrigado por esta noite. Nós te louvamos, bendizemos, glorificamos. Senhor, muito obrigado. Obrigado. O Senhor destruiu a morte. O Senhor substituiu a morte para ela nunca mais voltar nas vidas daqueles que te temem, nas vidas daqueles que creem em Ti, Jesus. Muito obrigado por essa vida que temos recebido. Abençoa quem precisa dela. O Senhor a tem para entregar. Basta a pessoa assim querer. E é o que nós também desejamos. Em Teu próprio nome. Amém. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Pessoal de casa, estamos juntos.